Porque todo aquele que persegue o cristão Está perseguindo persegue o próprio Cristo. Se você pegar a história da Bíblia, é a história de desobediência. Morreu e pelo que ele tinha feito, voltado ao Senhor, Deus o trouxe novamente à vida. Uau. Por exemplo, ele quer viver do jeito dele, não quer prestar contas a ninguém, quer ver uma vida deliberadamente no pecado, errado. Então ele prefere acreditar que Deus não existe para ele ficar à vontade satisfazendo os próprios desejos, as próprias concupiscências. Seria isso? Isso, porque a assunção do cristianismo como uma expressão genuína da verdade traz consequências para a vida prática. E uma das consequências principais é que nós prestaremos conta. Então, muitos, por não quererem estar nesta situação, optam não pelo intelecto, mas pelo elemento da vontade, dos desejos, dos quereres, optam por um sistema de mundo em que você faz o que quer sem responsabilizar-se por nada. O problema é que esse sistema é falso. É uma autoenganação. Deus existe para quem crê nele e para quem não crê. Mas essas pessoas enganam-se a si mesmas, trazendo para si uma visão de mundo ateísta, tentando achar a possibilidade de viver uma vida com os desmandos que elas querem sem serem responsabilizadas por essas ações. E se nós analisarmos, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à relação com Deus, mas os outros 6 também falam de quem Deus é. Quando você diz não mentirás, porque Deus é a verdade, não roubarás, porque Deus é fiel, não adulterarás, porque Deus é fiel, santo. Enfim. Então você tem toda uma construção nos mandamentos que servem para que nós saibamos quem Deus é e busquemos isto para a nossa vida. É um processo que nós chamamos no mundo da teologia de santificação. Há uma proposta de santificação para os salvos. De trabalharmos, renovarmos a mente, de escolhermos o caminho certo, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Paulo, que nunca encontrou Jesus, como o senhor falou, e tem uma questão interessante, que na sua conversão, na ida a Damasco, Paulo ele exerce uma função importantíssima, que é perseguir os cristãos. Aí ele vai perseguir em Jerusalém, Jerusalém não é suficiente, ele vai expandir o círculo de perseguição, vai para a próxima cidade, que é Damasco. No caminho para Damasco, ele tem um encontro com o Jesus ressurrecto. Paulo, que nunca perseguiu Cristo, mas perseguiu os cristãos. Como o senhor falou, mas não é interessante que quando Jesus aparece, diz, Paulo, por que me persegues? Boa. Porque todo aquele que persegue o cristão persegue o próprio Cristo. Isso é uma revelação muito importante que é dada para Paulo. Então Paulo ele vai nesse aspecto, ele se converte. Paulo, que é um personagem que aparece nas Escrituras nos bastidores de uma cena de assassinato. Do assassinato de Estevão. Ele aparece ali. E ele, na sua formação e com seu intuito de perseguir os cristãos, ele é fortemente transformado, porque há um elemento por trás daquilo ali, que é a busca pela verdade genuína. A sinceridade do coração. Quando há sinceridade do coração, Deus se apresenta e transforma tudo. Então, Deus usou a formação de Paulo para a expressão da verdade. O livro do maior ateu que tiver aqui, o senhor vai ver o livro, chegar aqui um ateu... Se esse livro é seu, foi publicado quando? Ele vai dizer, 2025. De quê? Do ano do nosso nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um fato. Um fato radical. E às vezes as pessoas, por questões de imoralidade, fecham os olhos para isso, ficam vendados quanto a isso. A Bíblia é o livro mais confiável que existe do ponto de vista do ateísmo. Você pode ser ateu, satânico, seja lá o que for. Se você for honesto, você vai ver, por critérios objetivos, que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Até pelo fato de ter sido escrito com centenas de anos de distância, autores diferentes, não ter contrariedade, não ter objeção direta. É impressionante quando, por exemplo, quando você vai a Israel, eu gosto muito de Israel, e aí o guia está explicando, não, aqui que está o Mar da Galileia, Nazaré está ali. Aí você começa a lembrar da passagem bíblica, que fala que Jesus descia de Nazaré. Ou seja, a geografia começa a fazer sentido para você. Você fala, o negócio foi escrito há 2000 anos atrás, eu estou aqui hoje, tudo que está escrito é exatamente o que eu estou vendo agora.
qual é a versão da Bíblia que mais lhe agrada, que mais... Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. No seu entendimento, é próximo ao original? Olha, essa é uma questão muito complexa, porque eu gosto de responder assim, depende muito da pessoa que vai ler. Entendi. Tem pessoas para as quais é melhor você indicar a NVI, a antiga, não essa nova que a tradução não é tão boa, a antiga. Tem outros que é melhor a Almeida. Então, assim, depende muito da pessoa. Agora, o que deve ser dito é o seguinte, o fato de existirem um sem número de traduções que é alegado por muitos como um defeito é, na realidade, uma grande vantagem. Pior seria se nós tivéssemos só uma tradução, porque nós estaríamos refém do tradutor. Tem gente que diz assim, como é que eu vou confiar num livro que tem tantas traduções? Ora, é por ter tantas traduções que ela é mais confiável. Já que você não lê no original, você pode comparar as traduções e chegar ao sentido mais perfeito. Então, eu sugiro, na prática, que você busque aquela que mais lhe agrada. E, com o passar do tempo, você vai ter acesso a outras traduções, você vai crescendo, amadurecendo nesse processo. Existe, o que eu uso em português é qual? Eu uso a Almeida, de maneira geral, não porque a Almeida tanto, porque é a única que tem no meio digital com o dicionário Strong. É uma tradução que você clica na palavra e ela aparece o original. Então, eu acho isso um recurso muito importante e eu aconselho a quem quiser que possa adquirir esse recurso aí. Porque a base do cristianismo não é um sonho, não é um encontro com um anjo. Tem coisas que podem ser verdade, mas não são verificáveis. Há uma diferença entre o que é verdadeiro e o que é verificável. Por exemplo, se eu disser para o senhor assim, ontem, professor Brunet, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava tomando sorvete de chocolate, por exemplo. Pode ser verdade, mas não tem como verificar. A gente pode contratar aqui o maior neurocirurgião do Brasil, ele não vai conseguir achar o sonho dentro da minha cabeça. É um exemplo de algo que pode ser verdadeiro, mas não é verificável. A ressurreição é um fato não apenas que se pretende verdadeiro, mas é verificável. Existem várias provas, eu vou citar algumas. A primeira prova vem da análise textual. Quem foram as principais testemunhas da ressurreição de Cristo? Mulheres. Foram mulheres que foram ao túmulo e estava Cristo, o túmulo estava vazio. Foi o círculo de oração, né? Que foi lá, né? O círculo de oração. Que foi lá. Se fosse mentira na sociedade judaica, jamais se colocariam mulheres como testemunhas de um fato que é central para o cristianismo, de acordo com a 1 Coríntios 15, 14. O fato de terem colocado mulheres, isso diz a análise textual, é uma prova de que aquilo é verdade. Do contrário, teriam colocado pessoas, homens, de autoridades que na sociedade judaica da época dariam a credibilidade. Colocaram as pessoas que tinham menos credibilidade. Com certeza quem escreveu aqui escreveu a contragosto, porque era a verdade. Isso é um fato. Jonas tem 4 capítulos. No final do primeiro capítulo, deve ser Jonas 1, se eu não me engano, verso 17, é isso? Isso. É o último verso do capítulo 1 de Jonas, ele é jogado ao mar, não é isso? Isso. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas é jogado ao mar, e a próxima informação que nós temos é que o peixe engole Jonas. Acontece que o capítulo 2 vai falar da oração que Jonas faz dentro do peixe. Aí nós vamos ler o 2 e a chave interpretativa é a seguinte. Jonas está orando dentro do peixe pelo quê? Nós vamos ler o capítulo 2 e o senhor vai ver que ele está orando pelo tempo que ele esteve no mar fora do peixe. Embora a narrativa diga que Jonas caiu no mar e foi engolido pelo peixe, entre cair no mar e ter sido engolido pelo peixe, houve um tempo em que ele esteve no mar. E por que eu sei que houve esse tempo que ele esteve no mar? Porque o capítulo 2 narra Jonas dentro do peixe, orando por esse tempo. Vamos ler o capítulo 2 para ver se não é isso.
Então Jonas orou ao Senhor seu Deus do ventre do peixe. Do ventre do peixe, Jonas estava orando. Vamos ver agora sobre o que ele estava orando. E disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes de águas me cercaram. O senhor está entendendo? Lançou no profundo, no meio dos mares, as correntes de água os cercaram. Continue. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. Isso. E eu disse: estou lançado diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Jonas não reclama em nenhum momento. Ele é lançado ao mar e naquele momento ele começa a se arrepender e voltar ao Senhor. Continue, por favor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Ele foi à base das montanhas, à base dos montes. As algas se enrolaram na cabeça dele. Eu desci até os fundamentos dos montes. Olha, a terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Desceu até a base das montanhas no mar, morreu, e pelo que ele tinha feito, voltado ao Senhor, Deus o trouxe novamente à vida. Uau. A terra também estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência. Quando nós lemos isso em hebraico, professor, onde tem violência aí, a terra estava cheia de Hamas. Deus julgou o mundo porque a terra estava cheia de Hamas. Jonas foi chamado para pregar para Nínive, que é a capital da Síria. E Jonas queria que pregasse e ninguém se convertesse. O maior avivamento da história da humanidade se deu em Nínive. Todo mundo se converteu. Todo mundo se converteu. Olha o trabalho que Jonas tinha para fazer ali, de discipular. Aí Jonas disse: meu Deus, eu não queria que esse povo se convertesse. Queria que eles pagassem o preço. Eu queria. Então, assim, é um negócio muito profundo, Jonas. É muito profundo, Jonas. Então, o que foi isso que aconteceu? A capital da Síria se converteu. Agora, os judeus rejeitaram Cristo, mas não quer dizer que um judeu não possa ser salvo. Basta que ele entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador e encontre a salvação. Agora, aqueles para quem Deus veio para ser apresentado ao mundo rejeitaram Cristo. Aliás, não só Cristo, mas desobedeceram a Deus. Se você pegar a história da Bíblia, é a história de desobediência. Não é verdade? É a história de desobediência. Todos os castigos de Israel basicamente foram por desobediência. A primeira geração que não desobedeceu a Deus foi a geração que nasceu em Canaã. Dessa geração é dito que ela não conhecia a Deus. É mais grave ainda. É interessante que Josué previu isso, fez uma reunião lá, falou: cuidado, vocês nascerão, vocês viverão em lugares que as casas estão prontas, as colheitas lá, os plantios estão prontos, cuidado. O dinheiro é uma coisa maravilhosa, mas o amor ao dinheiro é um grande problema. É a raiz de todos os males. Porque o dinheiro faz muitas promessas, mas ele não é fiel para cumprir as promessas como Deus é. Então, aquele povo em Canaã foi um povo do qual as Escrituras dizem que não conhecia Deus. Muito bom. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas. 14 mil ovelhas. Aqui tinha quanto, pastor? 7 mil, certo? Isso. Ele Vá. Começa a dobrar tudo. 6 mil camelos. 6 mil camelos. Tinha quanto? 3 mil camelos. 3 mil. 1000 juntas de boi e 1000 juntas de jumento. Ele tinha só 500. 500 e 500. Aí vem agora, quantos filhos? Também teve outros 7 filhos e 3 filhos. Tinha quantos? 7 filhos e 3 filhos. Dobrou ou não? Bom, o que eu conheço é a final da história. Não é? Dobrou porque 10 estão no céu e 10 na terra. E os animais não. Ih, boa essa aí, hein? Os animais não. Se tivesse dado 14 e 6, teria triplicado. Boa. Eu não entendi ainda. Entendeu? Claro, ele tá... Você, neto de Spurgeon, não está entendendo? É que é um mistério.
ele dobrou tudo, Aham. né? Sim. Mas a quantidade de filhos foi a mesma, 10 filhos. Aham. Mas por quê? Porque 10 já estavam no céu, então não deixaram de ser filhos. E ele deu mais 10 na Não terra. deixaram de Então- existir. Então não deixaram de existir. Ah, tá. A alma eterna. Ah, entendi. Agora, os animais, Aham. ele deu em dobro. Então isso quer dizer que a alma do animal não é eterna. A do ser humano Desses não. Você veja aí, os animais não estão. Então, o Essa eu vou pregar domingo. e que Essa eu vou pregar domingo. Para Deus me deu uma revelação forte, gente. essa ministração é o quê? Para quem teve aborto, quem perdeu o filho. O cristianismo sempre há esperança. É impressionante. O evangelho é esperança. Se você abortou essa pessoa que mandou a mensagem, se essa pessoa abortou, fez algo errado, mas se arrependeu, em Cristo Jesus, você terá a eternidade para viver com essa pessoa, junto dessa pessoa. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Eu sou o caminho.